Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Paz do Senhor, geração eleita, está se iniciando mais uma programação da Superintendência da Juventude da nossa Igreja Ministério Assembleia de Deus, Ministério Restauração. Nós estamos localizados com a nossa sede na Avenida Farrapos, número 312, Porto Alegre. Nosso pastor presidente do Ministério Restauração, pastor Humberto Schmidt Vieira, e o nosso superintendente de ensino, pastor Adriano Licidônio. Nesta noite nós estamos com um tema para nós conversarmos aqui juntamente com vocês sobre a cura, né? Como receber a cura, qual é o porquê muitas pessoas não recebem a cura, né? E vamos ver na prática, através da Bíblia, o que é necessário para nós recebermos esta bênção de Deus, né, em diversas áreas das nossas vidas. Nesta noite a programação está a cargo da área Leopoldina. Esse que vos fala, irmão Diácono William, líder da nossa área ali de jovens. Conosco também está o nosso segundo líder agora, recém-possado, irmão Leandro. Paz do Senhor, irmão Leandro, Diácono Leandro, né, está conosco ali. E também o segundo líder de jovens ali da nossa sede diária, irmão Roger. Paz do Senhor, irmão Roger. Paz do Senhor, Maria, paz do Senhor, todos os videologados conosco, amém? Glória a Deus, meus irmãos. De imediato nós já pedimos para que compartilhe essa live, que coloque nos seus grupos de jovens, da família, né? Quer saber o segredo de ser curado, quer saber o segredo de ser abençoado, quer conversar a respeito disso, né? Algo que Deus já fez na sua vida através da ação do Espírito Santo de Deus. Compartilhe esta live, comente ali nos comentários, né? Participe, não deixe apenas o irmão William, o irmão Roger, o irmão Leandro ficar falando aqui, mas participe conosco, interaja ali através do chat, né? Nós vamos estar lendo a sua colocação, a sua participação. No final também estaremos orando, né, por todos aqueles videologados. E pedir também para que se inscreva, aquele que não é inscrito, e deixe o seu joinha, né? Deixa ali e nos ajude a espalhar esta palavra de Deus para mais pessoas, através da ferramenta do YouTube. Glória a Deus, meus irmãos. Bom, acho que já falei demais para a apresentação, né? Irmão Leandro, antes de nós entrarmos no nosso tema ali sobre a cura, né? Como receber a cura de Deus, né? Qual é o segredo? Porque muitas pessoas são abençoadas, são curadas, são restauradas, né? E outras não. Tem um propósito de Deus muitas vezes, né? Mas algumas vezes nós bloqueamos as nossas bênçãos, né? De receber algo da parte de Deus. Mas antes de nós entrarmos nisso, irmão Leandro, enquanto os nossos irmãos estão aí compartilhando, estão chegando na live, queria que o senhor se apresentasse um pouco, né? Eu confesso, senhor, que eu não conheço muito o seu testemunho de conversão. O senhor já nasceu em um lar cristão, o senhor veio conhecer Jesus posterior. Como é que foi? Conte-nos um pouco, irmão Leandro, sobre a sua chegada até este momento na presença de Deus. Amém. Bom, meu nome é Leandro, como já foi citado aqui, né? E eu não nasci num lar cristão, né, irmão William? Eu nasci num lar totalmente derrotado, num lar totalmente destruído, né? Onde meu pai e a minha mãe não conheciam a Deus, né? E devido a eles não conhecerem a Deus, assim, tinham uma vida totalmente desregrada. Meu pai era traficante quando eu era criança, minha mãe era drogada, né? E quando eu tinha 7 anos de idade, mais ou menos, eles se separaram ali. Meu pai foi preso. E aí depois ele fugiu da cadeia e aí eu vim com ele,
quando eles se separaram, daí ele fugiu da cadeia e nós viemos para Porto Alegre. Você morava onde, perdão? Viemos de a pé, de Laguna, Santa Catarina, para Porto Alegre. Nós viemos de a pé. Vieram a pé? A pé. E aí... Quanto tempo vocês demoraram de... Ah, eu não me lembro, foi dias. Mas daí dormia na... Vinha dormindo em posto, no meio do mato, onde dava. Fugindo Ele não podia tirar documentação, porque se ele tirasse, a polícia pegava ele. E aí ele resolveu vir pelo meio do mato, assim, para até mesmo a polícia não dar um atraque, uma batida ali, pegarem ele, pedir documento, alguma coisa e conseguir ver que ele estava fugitivo, né? Daí nós viemos pelos matos, pelos trilhos dos trem. E o senhor tinha? Tinha 7 anos. 7 anos de idade. E aí, chegando em Porto Alegre, nós ficamos morando na rua, né? Ficamos morando na rua por 2 anos. Eu pedia, a gente saía durante o dia pedindo para poder ter um alimento, poder comer alguma coisa. E aí nós morava debaixo das pontes, dormia no meio de papelão. E assim por 2 anos, mais ou menos consecutivos. E aí depois eu vim ter um encontro com Jesus mesmo quando eu tinha 22 anos. E aí depois dos 15 anos, daí meu pai meio que se alinhou assim. E aí eu conheci uma mulher, né, se casou com ela tinha casa, nós fomos morar com ela. E ali fiquei alguns anos morando com ela. Comecei a estudar com 12 anos de idade, porque até o senhor não ia nem na primeira série? Não, eu não participei. Com das 7. Exato, até os 12 anos eu não participei do colégio. O senhor não sabia ler, escrever? Não, eu aprendi a ler e escrever quando eu estava com ele. Meio que ele me ensinou. E aí, aos 15 anos, eu tinha muita discussão com a minha madrasta em casa e saí de casa. Aí fui morar sozinho. E aí, aí dos 15 até os 22, mais ou menos, eu me perdi um pouco. Andei usando droga. Não conhecia Jesus, né? Não tinha também os pais para dar um apoio e tal. E aí, com 22 anos, eu conheci Jesus. E aí foi o momento que Deus, né, fez uma obra na minha vida, me libertou de todos os vícios. Por último, eu usava até crack, né? E pela bondade de Deus, Ele me libertou, me tirou do submundo das drogas, né? Até... Por último, eu participava até mesmo de crimes de roubo de carro. A gente roubava carro para desmanchar, né, e vender as peças. E eu, por não ter uma base, uma estrutura, né, por não ter ninguém também para me chamar atenção, eu acho que eu me perdi um pouco por causa disso também. E aí, Deus sempre me cuidando, né, Deus sempre me livrando. Vários jovens da minha idade foram morrendo, né, indo para uma cadeira de roda, indo para um presídio, e Deus sempre me guardando, porque Ele tinha um plano maior, né, na minha vida. E aos 22 anos eu tive um encontro com Jesus. Glória a Deus. E estamos aí servindo a Ele. E como é que foi esse encontro com Jesus? O senhor estava... Esse encontro com Jesus, eu tava bem perdido, assim, né, tava no ápice, assim, porque da minha vida desregrada, porque eu tava com 22 anos e ali foi quando eu conheci o crack, né? Conheci, eu acho que com 20, o crack. E aí, depois que eu conheci o crack, eu fiquei só no crack, né? Eu já nem queria mais usar outras drogas, porque eu achava muito fraca. E aí, eu fiquei no crack ali por uns 2 anos e Deus me chamou, assim, eu fui convidado para ir numa igreja. E aí, eu entrei na igreja, eu me lembro que o primeiro culto que eu fui, Deus falou comigo naquele culto, e eu mesmo não sendo crente, irmão Roger, eu entendi Deus falando comigo. E aí ele usou o profeta para dizer assim que Deus tinha uma grande obra na minha vida e que eu estava passando por um momento difícil, mas que era para me tranquilizar que ele estava tomando o controle da minha vida, né? E que ia vir umas situações difíceis, mas dentro de pouco tempo eu ia estar fazendo a obra dele e ia estar pregando a palavra dele. E aí isso realmente aconteceu, né? Isso realmente aconteceu em poucos meses ali que eu me converti. Eu comecei a fazer a obra do Senhor, comecei a pregar, Deus me levantou para pregar a palavra dele. E amém, é isso aí. É um pouco do meu testemunho. Glória a Deus, tremendo testemunho, irmão Leandro. Eu confesso que eu não
conhecia, né? Na verdade, eu não sou muito de dar de testemunho, gostar, às vezes quando isso é algo que Deus faz, né? O homem sem Deus, ele conta vantagem, né? Porque eu fazia, porque eu isso, porque aquilo. Exato. Agora olha como eu mudei, não sei o que não. A gente entende que é a misericórdia de Deus, né? Exatamente. Que nos resgata de uma situação e aquilo que antes era motivo de, quem sabe, de euforia e tal, é hoje motivo de vergonha, né? De nós olharmos ali e dizer, meu Deus, como a misericórdia de Deus na minha vida, ela é tremenda, mas ao mesmo tempo, não lembro, que causa, né, essa... não gosto de falar, né, mas é algo tremendo que mostra para aquele jovem, para aquela pessoa familiar que está passando por uma situação, né, quem sabe complicada na vida, diz, para mim não tem mais jeito, né, olha onde eu cheguei, ou para o meu filho, quem sabe não tem mais jeito, para o meu primo, enfim, né, olha como ele está, a situação, e ver que Deus, ele pode, Deus pode, né, Deus pode. E quando Deus tem um projeto com a vida de um homem, né, o inferno ele trama ali, mas se aquele homem ouvir a voz de Deus e abrir o seu coração, Deus transforma as vidas, né? Amém. Coisa gloriosa, irmão Roger, é isso, é ver o Deus agindo. E né? age na hora certa, né? Deus agindo. Se a gente olhar a estatística, o irmão Leandro era para ser mais um, né? Que nem ele disse, os amigos que morreram, que foram, era para ser mais um. Você olha uma família desestruturada, uma família que não teve uma base de sustentação, né? De ensino, de educação, era para ser mais um, né? A vítima da sociedade, como alguns dizem, né? De viver à margem da sociedade ali, mas Deus, ele foi lá e resgatou. Por isso que Cristo ele morreu pelos nossos pecados, né? Para que hoje nós viéssemos a ter uma nova vida. Então há uma esperança, né? Sempre lembre disso, né? Deus ele ainda continua fazendo milagres. Aleluia, Deus ainda continua restaurando. Deus ainda continua libertando. E esse, irmão Roger, tem sido o lema do nosso ministério, né? Deus na frente. Deus na frente é o tema da nossa juventude, né? Mas Deus ainda continua curando, libertando e salvando, né? Então, o nosso ministério, pela misericórdia de Deus, está completando 20 anos, né? Agora, dia 30 e 31 de março, terá o nosso grande congresso geral ali, né? Comemorando esses 30 anos. E o testemunho do irmão Leandro é um de tantos outros testemunhos, né? De pessoas que Deus tem libertado, não somente durante esses 20 anos do Ministério em Restauração, mas sempre, né? Desde que o homem abre o seu coração, Deus está disposto a restaurar. Glória a Deus, irmão Leandro, isso serve de edificação para as nossas vidas, né? Com certeza, jovem, quem sabe você está chegando agora, né? Ouça, né? O que Deus, né? Ele fez. Nosso irmão volte depois da programação terminar, volte, né? E mande para alguém que está passando por situação que acha que não tem mais esperança. Deus dá esperança. Deus é Deus de esperança. Irmão Roger, eu me lembro, né, a gente estava vindo aqui falando no carro, né, que faz tempo que os cultos, antigamente se tinha o gaiteiro, hoje não se tem mais, né? Antigamente era comum ver nas igrejas, hoje não se vê mais. Outra coisa que era comum, irmão Roger, era o testemunho. E hoje não se vê mais testemunho, né? A gente às vezes fica com receio. Nós temos lá na nossa área, nosso querido presbítero Wilson, né? Tá sempre contando um testemunho ali de bênção financeira, né? Então, que Deus faz. E coisa boa, né? Nós compartilharmos as bênçãos de Deus, né? E a gente perde esse costume do dia a dia, as mínimas coisas que Deus faz. Isso vai trazendo fé, acrescentando fé. Vai mostrando que Deus ele está no controle das nossas vidas, de tudo. Já passei situação, já contei uma vez que eu achei dinheiro, estava se precisando de um dinheiro, não tinha. Eu dei de oferta, se não me engano, o valor que eu precisava e lavei a roupa, fui estender a roupa, achei o valor certinho ali, né, dentro da máquina de lavar roupa ali, né, uma roupa que estava esquecido, que não me lembrava mais, né. Dentro da Bíblia eu já achei dinheiro. Então Deus é um Deus que ele faz, né. Como o irmão Leandro, o irmão Roger nasceu num lar cristão, né, a diferença, né, eu nasci num lar cristão, mas me afastei dos caminhos do Senhor,
né? Pela misericórdia dele, me trouxe de volta, né? E cada um tem uma história diferente, né? O irmão Roger nasceu na igreja firme até hoje, glória a Deus, e até a volta de Cristo. Amém. Se Deus quiser, né, irmão Roger? Glória a Deus. O irmão Leandro veio conhecer, eu conheci Deus na minha infância, mas me afastei, né? O irmão Leandro foi conhecer Deus depois, né, com seus 22 anos, né? Mas hoje estamos aqui unidos, né, para dizer que esse Deus é um Deus tremendo, Maravilha. é um Deus que faz milagres, faz o impossível. E na realidade, né, irmão William? Na verdade, tudo é um testemunho. Se olhar pela Tudo é um palavra, é testemunho. testemunho de homens que passaram na terra contando sua própria história, que passaram com aquilo que Deus fez na vida deles, que usou eles a fazer, né? Então tudo é um testemunho. Até a morte desses homens era um testemunho, Sim, né? é um testemunho. Mostrava que quanto os cristãos mais eram sacrificados nas arenas, né, nas maiores barbáries, o evangelho ele ia crescendo, né, ele ia avançando. Então, né, não, mas o que eu queria me referir, irmão Roger, é que independente da história, né, que você tenha, né, que são 3 histórias diferentes, mas para dizer a mesma coisa, com o mesmo sentimento, né, Deus pode. Né? Deus é um Deus poderoso, né? Independente da circunstância, independente se você nasceu num lar cristão ou não, independente se você se desviou da presença de Deus por 10 anos, 15, 20 anos da sua vida, independente se você foi conhecer a Cristo da sua já juventude para, quem sabe, a velhice, né? Independente da circunstância que você estava, Deus pode. Né? Um testemunho, irmão, que nós já participamos aqui, né? Entrevistamos o nosso supervisor, irmão Paulo Jair, né? Que também passou pelas drogas, né? Passou por situações bem terríveis também, e Deus resgatou ele. Eu acho tremendo isso, né? Deus pegar o homem que a sociedade diz que não serve para nada, esse aí tem que morrer. E Deus, pelo contrário, Deus diz, não, esse aí agora eu vou fazer viver. Né? Aleluia. Até hoje ele esteve morto, mas hoje eu vou fazer ele reviver em Cristo Jesus. Glória a Deus, meus irmãos. Deus pode. Né? Coisa boa nós falarmos da ação do nosso Deus. Irmão Roger, então, quem nós vamos falar nesta noite, né? A respeito de quem na Bíblia nós vamos trazer este assunto também, né, fala de uma cura, né? O irmão Leandro foi curado dos traumas, quem sabe da infância, de situações, né, que levaram ele. Eu fui curado de circunstâncias que eu passei, irmão Roger, né? E cura não apenas é algo físico de uma enfermidade, mas da alma, do espírito, Aleluia. do ser humano, né? Deus pode curar. Então, nessa noite, irmão Roger, quem será o nosso personagem que iremos conversarmos, estudarmos sobre a sua vida nessa noite? Vamos falar sobre o nosso chefe da guarda lá dos Sírios, o seu Naamã. Glória a Deus. Seu Naamã. Naamã. Né? Glória a Deus, meus irmãos, né? Reforçamos o pedido que compartilhe essa live, deixe o seu joinha e deixe seu recado ali, diga da onde você está nos assistindo, né? Às vezes a gente, irmão Leandro, tem pessoas da Argentina, do Paraguai, que nos dão a honra de estar conosco nessa noite. Então, interaja conosco através do chat, né? Deixe o seu nome ali, a sua congregação, a sua cidade, a sua dúvida, a sua colaboração, né? Se quiser deixar o seu testemunho do que Deus fez, né? Então, é uma oportunidade de nós estarmos fazendo essa programação juntamente. Glória a Deus. Então, irmão Roger, vamos ler ali em 2 Reis, o capítulo de número 5, que fala sobre a história de Naamã, um homem que precisava de uma cura. Ele achava que era apenas uma cura física, né? Mas Deus estava interessado em curar a alma de Naamã em primeiro lugar, né? Então vamos ler ali 2 Reis, capítulo de número 5. Irmão Leandro, lê para nós, por favor. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este varão homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel e levaram preso uma menina
que ficou ao serviço da esposa de Naamã. E disse esta à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, e ele o restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e o notificou ao seu senhor, dizendo: assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou na sua mão 10 talentos de prata e 6.000 siclos de ouro, e 10 mudas de vestes, e levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo em chegando a ti esta carta, saibais que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o restaures da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus para matar ou para vivificar? Para que este envie a mim para eu restaurar a um homem de sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos, e vede que busca ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa ouvir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e com o seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará e ficarás purificado. Porém Naamã muito se indignou e foi, dizendo: eis que eu dizia comigo: certamente ele sairá, por-se-á em pé, e invocará o nome do Senhor, seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Não são, porventura, Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e foi-se com indignação. Então chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram, e disseram: meu pai, se o profeta te disser alguma coisa grande, porventura não a farias? Quanto mais dizendo-te ele: lava-te e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do Senhor, do homem de Deus. E a sua carne tornou como a carne de um menino, e ficou purificado. Então voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, e veio, e pôs-se diante dele e disse: eis que tenho conhecido que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Glória a Deus. Agora, pois, te peço que tomes uma bênção do teu servo. Glória a Deus. Então, irmão Roger, irmão Leandro, qual é o segredo da cura, né? Qual é o segredo, então, irmão Roger, da bênção que Naamã recebeu aqui, né? A gente pode identificar algumas características, né, que quase que impediram Naamã de ser curado, né? Qual é uma das características aqui que impedia Naamã de ser curado? O projeto próprio de achar aquilo na mente, aquilo como seria. Exatamente, né? Ele não. A primeira questão é a gente vê a soberba do ser humano, né? É um fator que nos impede de receber de Deus. É a soberba, o orgulho, né? Naamã estava ali, não. Como assim? O profeta nem me recebeu, mandou aí o seu ajudante, aí, o seu servo vir me receber. Nem falou comigo. Mandou mergulhar num rio sujo aí. Estava falando agora na vinda do irmão Leandro sobre o rio Tietê ali, né, em São Paulo, né, o fedor, quer dizer, um rio sujo. Vai mandar aí. Tem tantos rios, Abana, Farpar, tem tantos rios mais bonitos, melhores, né? Lá na Síria, por aqui que eu vou ter que descer aí nesse rio. E aí ele foi murmurando, né, indignado com aquela situação. Como é que eu vou, um general da guarda,
eu vou me sujeitar a isso aí, né? Eu vou me submeter a esse processo aí de humilhação. E é isso que as pessoas, irmão Leandro, não entendem muitas vezes e perdem a bênção de Deus, né? Ali Deus tá querendo dar uma bênção para ele ali, irmão Roger. Não, irmão Roger tá ali, não, eu não vou. Eu não vou dar glória, né? Eu não vou. E esse negócio de ficar chorando aí, né? De gritar na presença, não, isso aí eu não vou, né? Essa questão aí, tudo louco, isso é loucura. Né? Não, tem um jeito mais. Deus não é surdo, né? A gente já viu essa aí. Deus não é surdo, não. Pra que isso tudo? Pra que vocês estão sempre na igreja? Né? Vocês não têm vida, não fazem outra coisa. Mas é nós querendo que Deus haja conforme os nossos pensamentos. Naaman ali, ele estava querendo que Deus agisse conforme ele achava que era um... Não, eu achava. Ele diz ali, o irmão Leandro leu, né? O profeta ia me receber. Ia dar minhas honras. Eu pensava que ele certamente sairia, se poraria em pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar infectado e me curaria da lepra. Não são Abana e Farpar e os dos Damascos melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me nela e ser purificado? E agora ele poderia ser mergulhado no rio de Abana, de Farpar, em outro rio. Poderia acontecer do jeito que ele disse ali que deveria acontecer e ser curado? Poderia isso acontecer, irmão Rocha? Se fosse a vontade de Deus, né? Mas... Poderia, né? Poderia. É uma forma de Deus agir, né? Quantas vezes Deus age uma cura, uma libertação, numa imposição de mão, e uma pessoa cai endemoniada, e levanta liberta, né? Ou ela cai enferma através de uma oração e recebe a cura, né? Quantas vezes Deus fala conosco através de uma profecia? E como é bom ouvir uma profecia, né, que vem da parte de Deus, algo da parte de Deus. Mas nem sempre Deus vai trabalhar assim. Às vezes num louvor, às vezes lá no íntimo da alma, no quarto. Né? Eu me lembro muitas, na verdade, as maiores conversas, as maiores revelações que Deus vai dar para nós, cura, libertações, daquilo que nós precisamos, né, que nós sabemos e Deus sabe que nós precisamos, é no oculto, né? É de forma diferente, no íntimo, né? E às vezes a gente está orando, Deus não fala comigo, né? Deus não... Eu achei que Deus ia fazer assim, assado, e não foi. Né? É que eu vejo muitas vezes as pessoas esperam que Deus fale na igreja, mas na oportunidade que tem em casa, no momento ali, fazer, onde Deus está ali todo ouvido. Exatamente. Pra ouvir, né? Quer ver uma coisa, irmãos? Como é que foi, irmão Leandro, o seu batismo com o Espírito Santo? Meu batismo com o Espírito Santo foi no monte. No monte? O seu batismo foi tradicional, então, no monte, orando, buscando. Era o último dia da campanha que nós fizemos, acho que era 7 domingos, ou 7 sábados. Era 7 sábados, eu participava de uma juventude, cantava num coral da juventude do antigo ministério, e a gente levantou uma campanha de 7 dias de oração no monte depois do culto. E aí no último dia tava uma chuva temporal, assim, ó. E aí os irmãos falaram assim na igreja, eu acho que não vai dar pra nós ir, porque, né, tá essa chuvarada e tal. E daí tinha outros jovens juntamente comigo ali, empolgado por aquilo, e não, vamos ir com chuva mesmo, vamos ir, acabamos indo. E aí nesse dia Deus me tomou no monte, me batizou. E foi uma glória de Deus. No meio da chuva? No meio da chuva. Nós tudo molhado. Como é que foi seu batismo com o Espírito Santo, irmão Roger? O batismo com o Espírito Santo, eu me lembro, eu recebi foi com 9 anos de idade. Foi acho que não sei se foi uma campanha ou um congresso que a gente teve lá nas Laranjeiras. A gente tava na campanha, daí eu fui tava no departamento das crianças, né? Daí foi pra oração na frente. E eu ouvindo meus primos, já estavam meus primos assim, junto comigo, né? Eles começaram a chorar. E aquilo começou a entrar dentro de mim, assim, né? E eu comecei também a sentir aquele choro, assim, tão forte. E sentir uma coisa tão, assim, um mover aqui dentro tão intenso, assim, que eu nunca tinha sentido antes, né?
Daí eu lembro que isso foi meu batismo. E ali já saiu a língua. O meu batismo foi diferente do irmão Leandro e do irmão Roger. Meu batismo foi na sala da casa da minha mãe, na época eu morava com ela ainda, solteiro. Eu tava orando na sala e começou a vir as línguas na mente para falar. Né? E eu digo, não vou falar, isso aí é coisa da minha cabeça, é aquela ação do diabo ali, né? E ao mesmo tempo é uma ação do diabo trabalhando em conjunto com a nossa mentalidade humana, né? De achar que Deus tem que... Porque eu achei, irmão Leandro, que eu tinha que ser batizado com o Espírito Santo assim. Eu ia sentir meu corpo todo queimando, não ia controlar minha língua, né? Achei que eu ia explodir por dentro, alguma coisa sobrenatural iria acontecer na minha vida. E eu me lembro que eu ia nos cultos, estava indo ali na Leopoldina, né? Onde nós reconciliamos com Jesus. E eu via os irmãos pulando, chorando. Tinha um irmão, não sei se o Roy vai se lembrar, que ele ia fazer um aviãozinho do púlpito da igreja até o final e voltava. Né? Eu dizia, isso é ser cheio do Espírito Santo. Eu quero isso, por que eu não consigo receber Deus? Né? E na sinceridade, mas fazendo a mesma coisa que Naamã estava fazendo, colocando Deus numa caixinha. Né? Deus tem que agir assim, assim, assim. Eu, mas eu quero Deus, né? Eu tô aqui orando, Deus, eu quero te sentir a tua presença. Mas eu só sinto uma vontade de chorar, uma alegria. Eu não perco o controle do meu corpo. Eu não saio pulando aí, que nem uma pipoca, né? E aí, até um certo dia, irmão, eu acho que Deus usou alguém para falar comigo, dizer assim, tu já está sentindo a minha presença. Aleluia. Por quê? Porque eu tinha na minha mente, que sentir a presença de Deus é eu pular, é eu saltar, é eu chorar, falar em língua estranha, né, sair fazendo aviãozinho dentro da igreja. Para mim isso era sentir a presença de Deus, né? Algo sobrenatural iria acontecer. Mas era de uma forma de, né, alguns sentem o Espírito Santo e choram, outros riem, outros pulam, né, falam em língua, né, quando a gente é renovado pelo Espírito Santo. Mas para mim sentir Deus era somente aqui, ó. Eu passei por uma situação quase igual do senhor. Foi no retiro de 2019, o último, que foi no retiro geral, né? Eu lembro, assim, que a gente foi naquela glória, assim, no último culto, né, de domingo à noite. E eu me ajoelhei no chão e fiquei prostrado, assim, orando, né? Daí eu comecei a orar e parece que nada sentia. Eu vi os irmãos pulando, me rodeando. Eu pensei, assim, porque eu não tô pulando, eu quero sentir isso. Eu fiquei com esse anseio dentro de mim, né? Mais uma coisa que eu vejo, e quando eu falava isso, começou a me quebrantar o coração e comecei a chorar, assim, tipo, sabe aquele choro seco, assim, que tu rosto começa a endurecer de tanto chorar. Daí, mas eu vi, mas eu vi aquilo ali, uma coisa assim, e aquilo me alegrou minha alma, né? Alegrou minha alma, mas eu fiquei com aquilo na cabeça, eu não pulei, não fiz nada. É pra ver que a gente, às vezes, a gente acha que receber Deus é isso, né? E coisa boa nós pularmos, sentirmos a presença de Deus, essa alegria do Espírito Santo, mas nem todo mundo vai pular, né? Alguns vão chorar, outros vão no seu íntimo, mas na minha cabeça, irmão, era eu e o Naamã, né? Tinha que ser desse jeito. E o meu batismo com o Espírito Santo foi da mesma forma, né? Eu achei que eu tinha que... Eu me lembro, eu acho, se eu não quero fazer injustiça, o irmão Eduardo, né? Irmão Eduardinho, não, né? Irmão Eduardo. Né? Se eu não me engano, foi ele que foi batizado numa vigília aqui na sede, que ele rolava no chão. Não sei se foi ele, se foi o Andrew. Na época o irmão Andrew estava conosco ali. Eu me lembro que teve um jovem que foi batizado, ele rolava no chão e dizia, isso é ser batizado com o Espírito Santo, né? Isso, né? E eu fui batizado no meu sofá na casa, orando com Deus, né? Vendo as línguas estranhas vindo sobre mim, né? Mas eu refutando, não, porque vou estar imitando ali o fulano, a ciclana, né? Irmã tal, irmão tal. E não, eu fui fui dormir aquela noite com as línguas na minha cabeça. Então, irmão Leandro, eu nos cultos vinha aquela vontade de falar em língua, eu segurava. Não, vão dizer que eu sou herege aqui, né? Deus. Deus revelou uma vez uma irmã e eu nesse embate. Em casa eu confesso que eu orava em línguas, né? No meu quarto. Escondido, né? Aqui. Agora na igreja não, que eu ficava com
medo, né, de não ser de Deus, e alguém dizer que eu tô... É aquela ação, né? E uma irmã, Deus, né, falou para mim, irmão William, Deus me mostrou o senhor orando em língua estranha, né? Deus quer te batizar. Mas na verdade eu entendi que Deus estava dizendo que eu já era batizado com o Espírito Santo. Só que eu estava limitando. E aí quando é que foi que eu perdi, vamos dizer, assim, venci essa batalha ali entre o Espírito de Deus e o meu eu ali, a minha razão humana falando, né? Numa situação de um jovem, né? Um jovem que a gente estava ajudando na época, e ele enfrentava bastante batalhas espirituais, né? Bastante possesso por demônios, e a gente tentou, levou ele para alguns centros na época de recuperação, né? E ele não parava em nenhum devido àquele espírito, e uma vez ele se manifestou, e aí várias vezes se manifestou, mas uma vez estava eu, minha esposa, a família dela, que estava ajudando também, que estava junto, acompanhando, e mais uns irmãos. E ali eu tive que ir para o embate, né, espiritual. E ali tive que vencer essa barreira ali, né, tem que usar as armas que Deus nos dá, né? E aí venci aquela barreira ali. Mas era uma barreira que eu tinha lá no início, né? Quantas vezes isso acontece conosco, né? Aconteceu na vida de Naamã, né? E quantas vezes a gente coloca Deus numa caixinha? Não, para mim ser curado, precisa isso. Não, para mim ser liberto, né, dessa raiz de amargura, é somente quando o Roger vir lá e me pedir perdão, né? Porque sabe, o Roger nunca vai, nem sabe que me feriu, né? Às vezes uma palavra, ou até sabe que me feriu, né? Mas eu fico, não, mas como é que pode? Ele tá ali bem e eu tô aqui sofrendo. Porque na verdade quem precisa ser curado sou eu. E eu penso, não, só posso ser curado a partir do momento que o irmão Roger, ou ele se dá mal, né? Ele pagar pelo que ele me fez ali, ele entrar em disciplina, acontecer alguma coisa com ele, né? Ou quando ele vir me pedir perdão, daí eu vou estar livre. Na verdade não, Deus quer curar desse sentimento de amargura, te curar, né? Curar desse sentimento de tristeza, de angústia, curar desse trauma, curar desta ferida interna, dessa dificuldade espiritual que você tem, né? Deus quer te libertar de algumas prisões, só que é do jeito de Deus, é da maneira de Deus, né? Não é da sua maneira, não é como você idealiza, né? Coisa boa que se toda vez que Deus falasse conosco, descesse um anjo, né, e viesse, tem, como com Daniel, como no tempo dos profetas, né, tem uma mensagem de Deus para te entregar, mas Deus fala às vezes no nosso coração, através de uma palavra pregada, através de um louvor entoado, Deus vai falando conosco, mas como nós fechamos o nosso coração para aquela ação de Deus, não conseguimos perceber, né, que Deus está nos querendo curar, Deus está querendo trabalhar na nossa vida, nos libertar daquilo ali, né, querendo agir na nossa vida. Eu estou tanto tempo dentro da igreja e não sou batizado com o Espírito Santo, mas será que não é as nossas limitações humanas que estão nos impedindo de ser batizado com o Espírito Santo? Né? Mas já fiz tantos propósitos. Eu me lembro que eu fui num retiro eu era segundo líder de jovens ali na congregação de Timbaúva, né? E eu fui num retiro de líderes e ali foi levantar quem quer ser batizado com o Espírito Santo. Eu fui um dos primeiros aí lá pra frente, né? Receber a oração e orou, outras pessoas foram batizadas com o Espírito Santo e eu não. Eu voltei pro meu quarto triste. Eu não oro mais para ser batizado com o Espírito Santo, porque, né, não é para mim isso aí, né? Todo mundo é batizado e eu não sou e tal. Mas porque quem estava limitando não era o Espírito Santo de Deus que não queria me batizar, é que eu que achava que para ser batizado com o Espírito Santo tinha que ser daquela maneira, né? Então às vezes, não, eu vou vencer esse problema, eu vou vencer essa dificuldade quando isso acontecer, quando Deus vai fazer assim, Deus vai fazer assado. Mas não pergunta para o Espírito Santo como o Senhor quer fazer, né? O que o Senhor quer que eu faça, o que o Senhor quer que eu abra mão, o que o Senhor quer que eu me disponha, né, para que eu possa vencer isso aqui, para que isso aí possa cair por terra, para que eu possa receber a cura deste meu problema, né, para que eu possa receber a cura dessa minha enfermidade física, emocional, espiritual. Então,
problema de Naamã aqui que a gente detecta é colocar Deus numa caixinha. Né? Que Deus tinha que fazer assim e assado. Né? E não respeitando qual era a forma do Espírito Santo de Deus trabalhar na sua vida. Glória a Deus, irmão Roger. Temos irmãos conosco, nos acompanhando, nos atualiza, por gentileza, os irmãos que estão conosco. Glória a Deus, aos nossos irmãos que temos a nossa jovem, irmã Raquel, nossa área ali. Glória a Deus. Temos o nosso irmão Matheus Vargas, da área Monte Sião. Glória a Deus. O Matheus Vargas é o líder? Ou é um outro jovem? Não, somos jovens. Glória a Deus. Mas Deus abençoe, irmão Matheus. Nosso irmão Andersai, glória a Deus. Nossa jovem irmã Ana Carolina, também. Jesus. Temos aqui, bem longezinho aqui, temos nossos irmãos aqui. Irmão Clênio, da Barra do Ribeiro. Glória a Deus, irmão. Amém. Clênio, Deus abençoe. Glória a Deus. Nosso irmão Gabriel Henrique de Souza. Paz do Senhor, paz do Senhor, meu irmão. Nossa irmã Esther, paz do Senhor. Nosso supervisor, irmão Paulo Jair. Glória a Deus. Aleluia. Chefe. Estamos observados. Hein? Glória a Deus. Glória a Deus. Temos a nossa irmã, não sei se é irmã Keila ou irmã Késia. Keila e Késia. Não sei, mas glória a Deus, paz do Senhor, Era irmã. aquelas que eram da Leopoldina? Não, acho que elas eram da sede. Nosso irmão Lucas Santo. Não, mas elas eram. Glória a Deus, aleluia. Nossa, fiquei feliz com essa mensagem aqui, irmão William. Não sei se a senhora lembra dele. Matheus Brum, filho do irmão Odair. Odair, glória a Glória a Deus. Deus, Deus abençoe. Eu me lembrei pelo sobrenome, eu confesso. Brum. Ah, que alegria, viu? O nosso irmão, glória a Deus. Nossa irmã Cate Getúlio, paz e oração de Cascavel. Glória a Deus. Glória a Deus, Deus abençoe os irmãos. Não esqueça, meus irmãos, de deixar, né, o seu like ali e compartilhar essa live. Comente conosco, né? Comente, coloque aí no chat uma experiência que você teve com Deus. Quem sabe você era que nem o irmão William, meio limitado de fé, assim, né? De querer limitar Deus, assim, né? Não é. E Deus mostrou ao contrário, né? Trabalhou de uma forma contrária do que você pensava e imaginava. Né? Comente aqui conosco. Será uma bênção, né, ter ali a sua contribuição conosco aqui nesta noite. Glória a Jesus. Meus irmãos, outro problema que a gente encontra na vida de Naamã, irmão Leandro, é a soberba. Exatamente. Né? O orgulho que ele estava ali no coração dele. Ele estava com orgulho e a mente dele, né, estava cauterizada para aquilo que ele acreditava, né? Eu estava até pensando aqui comigo quando o irmão estava falando. Por isso que Paulo, quando ele escreveu a carta aos Romanos, ali no capítulo 12, no verso 2, ele vai dizer ali, né, na parte B daquele versículo, e transformai-vos, né, transformai-vos a vossa mente. E muitas vezes a nossa mente, ela está cauterizada, ela foi, ela aprendeu, né, uma regra diante do que o mundo oferece, diante das circunstâncias que o mundo oferece. A mente vai sendo cauterizada e vai sendo, parece que aprimorada para ter um propósito na sua mente ali. E isso foi o que impediu Naamã, né? Que no caso estava impedindo Naamã de ele ser curado. Até mesmo ali foi o que nós lemos ali, né? Que se ele continuasse com aquela mente ali, né? Se ele não tivesse a sua mente renovada ali, ele não ia querer descer ali, né, no rio, conforme o profeta tinha falado, né? E as pessoas, muitas vezes, elas, até mesmo nessa questão do batismo com o Espírito Santo, né, que os irmãos estavam comentando, eu também sofri isso quando eu me converti, porque muitos estavam sendo batizados e eu não era batizado. E aí eu ficava questionando, assim, com Deus, Senhor, eu quero ser batizado, mas eu não sou, o que acontece, né? O que eu estou fazendo de errado, Só que eu queria que fosse assim, de uma maneira assim, que fosse numa campanha, num culto de fogo, que fosse, né? Projeto. E aí no fim não foi Deus como Deus queria, né? Deus queria me batizar lá, um monte, lá orando e tal. E assim eu vejo também até a questão de nós ser renovado, né, irmão William? Que isso também é um fato, né?
Porque a gente é batizado e às vezes a gente é batizado e daí, somos batizados, amém. Daí vamos no culto, falamos em língua estranha, né? Nos alegramos ali, mas aquela experiência que é a presença do Espírito Santo, que é quando a gente é batizado, que a gente sente aquela glória, muitas vezes a gente não consegue obter isso, né? E parece que vai culto e vem culto, passa mês, entra ano, e às vezes eu, tô falando isso por mim próprio, né? Que eu, depois que eu fui batizado com o Espírito Santo, assim, eu acho que uns 15 anos, irmãos, que eu fiquei assim, sem receber essa presença de Deus, assim, sabe, e aí eu me lembro que, exato, e eu me lembro que aí mais ou menos uns 2 anos atrás eu tive uma experiência, assim, de Deus me tomar, assim, que eu não ter controle de mim, porque até mesmo eu vejo irmãos, muitas vezes falando assim, que quando o Espírito Santo tá na tua vida, ele te toma, tu tem controle sobre o Espírito Santo, né? Mas só que na verdade não, porque a gente não pode, como é que a gente vai dizer que a gente tem controle sobre o Espírito Santo? Se a gente disser que a gente tem controle sobre o Espírito Santo, a gente está dizendo que a gente tem controle sobre Deus. E como é que nós vamos ter controle sobre Deus se é Deus que tem controle sobre nós? É a mesma coisa do Espírito Santo, ele tem controle sobre nós. E quando ele nos toma, que é o caso assim, quando eu me lembro que teve um culto ali que o irmão Roger foi tomado pelo Espírito Santo, ele dava pulo dessa altura, assim, dentro da igreja, e chorando e suando. Aquilo ali, Deus tomando ele de uma forma extraordinária, né? E aí eu me lembro que teve um culto, depois que eu retornei agora para a área do Jardim Leopoldina, teve um culto que Deus me tomou também, que eu só sabia falar em língua estranha, profetizar e marchar dentro da igreja. Eu tinha noção do que eu estava fazendo, mas eu não tinha controle, né? E o Espírito Santo é assim, a gente não tem controle sobre ele. Então, quando nós temos a nossa mente renovada, Deus ele nos abre porta de nós sermos curados, como Naamã foi. Deus ele nos abre porta de nós sermos batizados com o Espírito Santo, quando nós nos desprendemos da nossa mente natural e temos a nossa mente transformada, levamos os nossos pensamentos cativos a Deus, então Deus ele começa a transformar a nossa mente. Isso foi o que aconteceu quando os amigos ali, os servos de Naamã disseram para ele, olha Naamã, se tu tivesse falado alguma coisa mais difícil, tu não faria? Vai lá, banha-te no rio lá, foi só isso que o profeta te falou, banha-te no rio e tu vai ser curado. E aí ele teve uma mente renovada ali e conseguiu encontrar a solução para o seu problema. Deu um choque ali, né? Amém. De realidade, vamos dizer, do que a mente de Naamã estava projetando com o que o profeta realmente estava pedindo. Exatamente. Né? Porque a primeira questão é algo completamente oposto do que eu imaginava. Então não pode ser isso aqui não está certo. Exato. Mas coisa boa, irmão Roger, quando a gente tem pessoas do nosso lado que dizem, William, calma aí, quem sabe tu repensa, né? Olha o que Deus está te pedindo, olha o que Deus está te falando, não vai por esse lado, né? Coisa boa, jovem, você tem um líder que se preocupa contigo, um pastor, um pai, né? Que diz, olha, não é por aí, né? Tu tá achando que é de uma forma, mas Deus está querendo trabalhar contigo de outra forma. E eu vejo, irmão William, que nessa passagem ali teve uma série de impedimentos que poderia não acontecer aquela corona, mano. Primeiramente, o rei de Israel, quando recebeu aquela carta, ele teve aquele impacto, ele achou, mano, tá querendo arrumar um motivo para entrar em guerra com Israel. Né? Mas o Espírito Santo ali, revelando para o profeta, não, envia ele até mim. E eu vejo que é o trabalho do Espírito Santo. Foi o Espírito Santo que tocou no coração daqueles companheiros ali de Naamã, né? Falando, se for uma coisa difícil, né? Uma coisa fácil. Veja a confiança, né, que Elias tinha, a intimidade que Elias tinha com Deus. Eliseu tinha com Deus, perdão. De ele ter certeza, não, deixa ele vir a mim. Né? O rei estava desesperado, porque o rei estava olhando aquela situação de uma forma humana. O exército da Síria é um exército poderoso. Né? Naamã era um homem de batalha. Como assim? Agora tu vai querer que eu cure? Não, esse homem sai daqui sem ser curado. E muitas vezes isso acontece com nós, né? Nós muitas vezes damos uma de rei de Israel. Às vezes Deus nos impulsiona. Eu vejo muito, né? Não é por ser uma live da juventude, mas o pastor Adriano, ele tem muito essa ousadia, né, do Espírito. Quem está enfermo passa aqui na frente, quem usa óculos passa aqui na frente, quem tem problema passa aqui na frente. Né? Quem não é batizado com o Espírito Santo passa aqui na frente, seja batizado. Que Deus vai batizar, que Deus vai curar, que Deus vai fazer. Né? Mas às vezes a gente pega um William da vida lá, mas se Deus não faz,
né? Mas agora e se Deus não cura? E se Deus não batiza? Né? E aí a gente fica aquele medo nosso que fizemos que nem o rei. E aí impedimos Deus de fazer. Automaticamente, né, nós cortamos a ação do Espírito Santo ali. O Espírito Santo quer curar, quer batizar mais. Aí eu tô ali segurando, né? Não vou orar, né? Não vou. Tem um testemunho, não sei se é real ou não, né? Que eu me lembrei agora falando sobre isso, de um pregador que ele foi convidado para pregar 3 dias numa campanha em uma cidade que era mineradora. O pessoal trabalhava com, né, minerando ali, né, nas cavernas lá, isso. E aí ele fez um grande culto. Ele disse: eu não vou fazer o convite para aceitar Jesus, vai ser só no último dia. E no primeiro dia teve pessoas que trabalhavam ali na mina de carvão, ali na mina, e aceitaram a palavra de Deus, né? E aí daí o colega aceitou Jesus. Não, o pregador disse que vai ser só no último dia. Aí no segundo dia, não. Aí não. Quando foi o terceiro dia, aconteceu um acidente na mina, e aqueles homens morrem ali, e aquele pregador deixou de fazer o convite, né, de se alguém queria aceitar Jesus, porque deixou por último dia. Meu Deus. Né? Então muitas vezes nós fazemos isso, né? Nós, pela nossa pouca fé, pela nossa limitação, pela nossa dúvida do nosso coração, né, Deus quer nos usar como um canal. E isso, irmão Roger, é uma questão que é batido muito. O próprio nosso pastor Adriano, ele bate muito que Deus quer usar a juventude. E nós vemos Deus já fazendo isso, mas Deus quer ter mais liberdade em nosso meio para usar o jovem, para orar pelo enfermo, para orar pela pessoa necessitada, e aquela pessoa receber algo de Deus. Mas o que impede de nós sermos usados? É ser rei de Israel, né? Mas e se Deus não faz? E se Deus não opera? E aí eu vou passar por um falso profeta? Né? E tu não disse que Deus ia curar? Deus não curou nada. Né? Tem pessoas que são curadas e não é no momento, é no outro dia, né? Acorda sem aquela dor, sem aquele problema. Nós já vimos, né, vários testemunhos, né, de pessoas que oraram no culto, chegaram em casa e foram batizadas. Né? Ou no outro dia, né? Eu me lembro um testemunho de um jovem, né, que ele é ali da cidade de Alvorada, que ele foi no retiro, e ele, não me recordo agora qual ano, antes da pandemia, ele foi ao retiro e ele disse que via todo mundo recebendo Deus, pulando, saltando, chorando, e ele não sentia, parece que nada. Daí eles, botei meu dinheiro fora, né, vim aqui no retiro, tô seco, né, inclusive, falando em retiro, né, eu estou com a camiseta do retiro desse ano, de 2024, se você não foi jovem, já deixamos o convite para o retiro de 2025, né, receber algo extraordinário da glória de Deus, né, a bênção de Deus. E esse jovem, ele foi, eles não receberam nada, né, a gente ia orando no quarto dele no outro dia, depois pós-retiro, disse que desceu uma glória tremenda no quarto dele, que ele não conseguia parar de orar em língua estranha, foi renovado com o Espírito Santo de uma forma tremenda, né? Então, o senhor estava falando, né, às vezes não é daquela forma que a gente está pensando, né? Deus vai depois, né, para dias posteriores. Deus está carregando as nossas baterias para depois. E muitas vezes, né, Deus realmente não quer curar, não vai curar aquela pessoa naquele momento. Mas a nossa obrigação é a de orar, é a de crer, né? Aleluia. Mas o nosso medo nos impede, né? Nos impede. E há outro problema, irmão Roger. Glória a Deus, coisa boa, né? Nós falarmos das coisas de Deus, né? Outro problema que Naamã enfrentou, além da resistência do próprio rei, né? Glória a Deus, porque o profeta, ele tinha intimidade com Deus. Eliseu, né, sabia o Deus a qual ele servia. Não pode deixar vir a mim que há ainda profeta em Israel, né? Deus ainda age. E o outro detalhe que a gente não se atenta muito é para a serva da esposa de Naamã, né? Pensa, irmão Leandro, aquela serva, ela era uma escrava de guerra. Ela foi separada dos pais dela, né? Ela tinha todos os motivos do mundo para odiar Naamã e a sua esposa, né? O exército da Síria, ali, odiar aqueles pessoal, olha, me tiraram da minha família, do seio dos meus familiares. Mas ela olha para Naamã, para aquela situação de Naamã, e ela não olha o soldado, o capitão do exército sírio, que ele tirou da sua família.
Ela olha como uma alma que precisa de Deus. Aleluia. Né? Ela olha com alguém que precisa receber de Deus uma cura. Né? E ela diz para a esposa de Naamã: ai, quem dera se meu senhor fosse até Samaria, fosse até lá na minha terra um profeta, lá na minha terra Deus cura, lá Deus salva, Deus transforma. Né? E aquela mensagem de uma escrava, né, entrou no coração da esposa de Naamã. Né? Eu não sei, a Bíblia não fala se foi na primeira vez que ela fala, se ela insistiu algumas vezes, mas aquela mensagem penetrou no coração da esposa de Naamã e ela repassa ao seu marido. Aí sabe, tu já tentou aí, né, as medicinas da época, tu já tentou, né, de outras formas, não tem cura, a lepra não tinha cura na época. E quando Eliseu ele fala ali quando engrandece Deus, né, que só há um Deus, isso já prova que ele tentou com os deuses dele, né? Tentou. Fez sacrifícios, ofertas, né, os seus deuses, e nada deu. Quem sabe tu dá uma chance aí para esse Deus aí de Israel, né, que essa guria não para de falar. É alguém que, e às vezes, Leandro, a gente é atingido, né, a gente é machucado por alguém e vê aquela pessoa sofrendo e diz: aí, tá vendo? Ó, Deus está pesando a mão sobre ela. Mexeu com ungidos, né? Mexeu com ungido, é isso que dá, ó, viu? Não mexe com quem é ungido, não mexe com a menina dos olhos de Deus, o precioso, né? Mas não consegue olhar aquilo ali como uma oportunidade de mostrar a Deus, né? Eu não me lembro agora qual é o nome do psicólogo, do psiquiatra, um homem bem famoso, que ele era ateu e se converte quando ele vai estudar Jesus. Se alguém souber no chat, pode nos ajudar. Né? Ele aceita Jesus, ele se converte estudando Jesus, porque ele não consegue, ele está estudando a vida de Jesus quando ele vê Jesus chamando Judas, na hora em que Judas vai trair a Jesus, de amigo, sabendo o motivo que Judas estava ali, é algo que a mente humana não consegue entender. O homem humano, natural, não consegue fazer isso. Tu saber que alguém está vindo para te fazer um dano e tu chamar ele de amigo, né, é algo... E não era chamar de amigo por sarcasmo, de sinceridade de coração, né? Porque tu vê aquela pessoa, na verdade, a necessidade que a alma daquela pessoa tem. Que a tua luta, como diz Paulo, não é contra a carne, mas é sim contra os espíritos que estão dominando aquela vida. Né? Tu conseguir enxergar isso somente por uma ação do Espírito Santo de Deus. Né? E aquela menina, ela viu isso. Né? Alguém aqui que me tirou da minha família, tirou do meu povo, tirou da minha cultura, dos meus amigos, mas é alguém que precisa de Deus. A minha luta não é contra a Naamã, não é contra a minha senhora. A minha luta é contra os deuses, né, que eles servem, né, contra os demônios que enganam este povo, né, que fazem esse povo cometer tantas atrocidades. E ela conseguiu ver isso e passar esse recado. Então, olha, começa aí o mistério, né, de Deus na vida dessa moça. Começa na vida de Eliseu, né, que Deus usa a vida dela, usa a vida de Eliseu, que diz: não, deixa ele vir a mim, não impeça de vir a mim. A esses servos de Naamã, que dizem: olha, meu amigo, chama até de pai, né? Meu pai, se o profeta te pedisse algo mais difícil, tu não ia fazer. Agora, o que custa te banhar ali? Né? Alguém que deu... O Espírito Santo foi usando essas pessoas para levar Naamã a quebrar essas barreiras que ele tinha. Quem sabe, irmão Leandro, Deus está usando essa live hoje para quebrar umas barreiras no coração de alguém que está assistindo ou que ainda irá assistir essa live, né? De entender que Deus, ele não tem a obrigação de agir da forma que você pensa, né? Mas que o Espírito Santo, ele está disposto a te ajudar, disposto a estender a mão para você, né? Mas deixa Deus trabalhar do jeito que ele quer trabalhar, não impeça a ação do Espírito Santo pela sua mente humana, pela sua mentalidade humana, pela sua razão humana, né? Deixa o Espírito Santo trabalhar. E como era difícil, Roger,
um servo, né? Vamos lá, hoje um funcionário dizer para um patrão meio carrancudo, né, que ele está errado, às vezes não falta coragem, né? Naquela época muito mais, né? Não ia ser demitido, tu ia ser morto, né? Ele tá te levantando contra o maior que tu, né? A liderança, tá maluco, né? Vai morrer. Mas não, ele chegou aqui, ó, meu pai, vai com todo cuidado. Parece o profeta Natan falando com Davi, né? Com todo cuidado, mas trazendo uma mercado, olha, não é tão difícil assim. Tu te sujeitar ao que Deus está te pedindo. E quando ele se sujeita, então, ao que Deus está pedindo, ele vai para o rio e vai mergulhar. E tu viu o detalhe, né? Que Naamã ali acho que ele já tinha um costume, né? De ver os rituais, o próprio ele falou que acompanhava o seu rei, né? E sabiam que os rituais para aqueles outros, os deuses lá pagãos, tinham que fazer sacrifício, fazer coisas assim mirabolantes, né? Algo grandioso, né? Então era que ele pensava assim, acho que para esse Deus é a mesma coisa, né? Assim, mas Deus mandou uma coisa simples ali de fazer. Isso aqui era uma coisa assim, ó, que confrontava o orgulho dele. Sim, confrontava o orgulho. A natureza humana dele. Imagine ele um chefe dos exércitos, né, um homem de posição, um homem que aonde ele passava as pessoas tinham que se prostrar, porque ele era uma autoridade. Então ele tinha assim, além desses empecilhos na sua mente, né, que travavam a sua mente ali, cauterizavam a sua mente, ele ainda tinha uma posição que mais trazia essa soberba dentro dele, né? Que as pessoas tinham que se prostrar diante dele. Agora ele ia ter que fazer uma coisa daquelas, né? De se prostrar, de se banhar lá num rio, né? Totalmente sujo. Então, para ele era uma humilhação para ele, né? E aí, irmão, a gente chega na fase dele mergulhar no rio. Agora, irmão Roger, já pensou se ele desse 6 mergulhos? Mergulhou a primeira, mergulhou a segunda, terceira, quarta, quinta, sexta. Chegou na sexta, ele olha assim pro corpo dele, mas a lepra continua no mesmo lugar, não diminuiu nem um pouquinho, né? Eu acho que até pegando uma infecção aqui com essa sujeira desse rio aqui, né? E ele parasse, não vou dar esse tio mergulho, parasse, ele ia sair com a cura dele? Não. Ia sair da mesma forma que entrou, né? Teria corrido até ali para no final ele ter perdido a benção, né? E aí quantas vezes nós fazemos a mesma coisa, e um dos segredos da cura é a insistência, é a persistência, né? A perseverança na presença de Deus para fazer não aquilo que nós achamos, né? Mas não olhar com os olhos naturais, os olhos humanos, mas olhar com os olhos espirituais, né? Ver o que Deus está fazendo, o que Deus está nos pedindo, mesmo que pareça loucura aos nossos olhos, né? Mas eu fiz até agora e nada mudou. Nós vemos, né, o povo de Israel, os hebreus ali, com Josué, ali em Jericó, as 7 voltas, né? Mas 7 voltas? Cansado já, mas eu acho que eu vou dar 6. Vou dar 6,5. Né? Não iam receber, os muros não iriam cair, né? A gente vê quantos receberam a vitória, a bênção, na insistência. Na persistência. E isto é que muitas vezes nos falta. A persistência de nós insistirmos, batendo na porta. A Bíblia fala, Lucas 18, a parábola do juiz iníquo, né? Que fala, Jesus contando, né? Havia numa cidade certo juiz que não temia Deus e nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade certa viúva que ia ter com ele dizendo, faça-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo não quis atendê-la. Depois, porém, disse consigo, ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me aborrece, hei de fazer-lhe justiça, para que, enfim, não volte a me perturbar muito, não me perturbe muito. Diz o Senhor, ouvi que diz o injusto juiz.
Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que os faça esperar? Digo-vos que depressa lhes virá a justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Então, um dos segredos da cura, né, é a insistência, a persistência. Ou até a gente pode usar uma palavra mais bonita, resistência, né? Resistência de insistir, né? Continuar ali, insistindo com Deus, para que o Espírito Santo de Deus ele venha fazer aquilo que se apraz. Né? Quantas vezes nós estamos ali, irmão Roger, orando por um familiar, orando por uma situação na nossa vida, né? Por uma cura espiritual que nós precisamos, uma cura, né, no meio da nossa família que nós precisamos, e nós desistimos. Parece que eu comecei a orar e piorou a situação, né? Parece que eu oro e nada muda. Mas ali a Bíblia está falando uma viúva que estava insistindo a um homem que não temia Deus, um homem iníquo, um homem mau, né? Um homem enganoso, né? Que se dava proveito. Mas de tanto aquela mulher bater ali nele, julgue a minha causa. Julgue a minha causa. Aquele juiz se aborrece e diz, olha, eu vou julgar de uma vez a situação dessa senhora para que ela pare de me incomodar. Né? Que ela desista, que ela saia da minha porta, elas deixem-me em paz, né? E aí Deus diz, né? Não fará Deus justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite. E aqui a minha tradução diz, ainda que os faça esperar. Né? Aos nossos olhos pode ser que está demorando. Aos nossos olhos parece que não está mudando. A ferida ali, a lepra não está cicatrizando. Mas é tanto tempo, irmão William, que eu estou lutando com isso. Há tanto tempo, irmão Rocha, que eu estou tentando mudar isso na minha vida. Né? Ser curado dessa área, essa enfermidade espiritual que eu estou. Há tanto tempo, irmão Leandro, que eu estou tentando, né, uma cura na minha vida e não consigo, da minha família, não muda nada, entra ano e sai ano e não muda nada, né, mas continua insistindo, né, continua batendo na porta, insistindo com Deus, né, no tempo certo Deus irá responder, né, mas se Naamã parasse ali no sexto mergulho, ele iria ficar leproso. Se Israel não dessem as 7 voltas, parasse na 6ª volta e meia, cansei as pernas, né? Tô com pó nos pés, não vou mais caminhar, não vou tocar trombeta nenhuma, já tô de língua de fora aqui, não iria cair os muros, né? Se Gedeão não tivesse ouvido a estratégia colocada em prática, mas são só 300, eu não vou entrar em guerra nenhuma, o povo continuaria sendo ali oprimido. Então, tudo é na obediência, na insistência com Deus. É na base da fé, né? Na base da fé. Como nós vemos Jesus ali nos seus milagres, ele sempre usava essa expressão, a sua fé te salvou. As pessoas, eles usavam, eles se esforçavam ali para receber aquilo que procurava, aquela cura, aquele milagre, com coisas que talvez não ia, não somente, né? Não poderia acontecer, né? Mas ali eles usavam porque a fé é isso, é aquilo que não vemos, é aquilo que não enxergamos, é aquilo que no momento ali é impossível, de vermos aquilo acontecer. Mas se a gente usar a fé, cremos realmente, o próprio Jesus falou, será salvo, será a cura, terá o milagre. Vai ser restaurado, né, em nome de Jesus. E que benção, meus irmãos, né? É isso, os segredos de uma cura espiritual, né? Não encaixote Deus, não bote Deus numa caixinha. Né, abrir mão do nosso orgulho, da nossa vaidade, da nossa posição. Eu sou o irmão Leandro estava dizendo, né, não, eu sou um chefe dos exércitos aqui, né, capitão da guarda, não, eu não vou me humilhar. Ele se humilhou, ouviu a voz de pessoas que estavam preocupadas com ele, né, pessoas que na hierarquia eram menores que ele, mas que era alguém que estava preocupado com ele, alguém que estava sendo usado pelo Espírito Santo de Deus para dizer. Né? O triste, irmão Roger, é quando o líder avisa, o pastor aconselha, os pais falam, conversam,
Mas o jovem, ele também, não, eu vou fazer desse jeito e acabou. Tem que ser assim e acabou. Aí vai preceder a ruína. Né? Casamentos feitos errados porque não ouviram os conselhos dos pais, dos líderes. Depois está enfrentando uma baita luta. Né? Ai, Deus, por que Deus permitiu entrar nesse matrimônio? Não, Deus não permitiu, tu entrou com os teus pés. Né? Entrou com o teu coração, com a tua mente, com a tua razão. Né? Agora Deus vai agir para que tu, né, restaurar isso aí, para tentar resolver esse problema aí. Mas situações que poderiam ser evitadas se nós nos sujeitássemos a Deus. Né? Então Naamã, ele foi curado porque ele ouviu a voz de Deus, né? Ele perseverou, né? Ele foi até o final no propósito, no projeto que Deus tinha, não desanimou. Quando olhava o seu corpo, cada mergulho e via lepra, e ele deixou o seu orgulho de lado, né, para receber a cura. Então os segredos da cura, irmãos, é nós deixarmos de lado o nosso eu, a nossa razão e deixar o Espírito Santo nos guiar. Entrar na humilhação, na obediência e na perseverança. Né? Esvaziar-se do nosso eu para deixar Deus falar conosco. Glória a Deus, irmão Roger. Quem mais está conosco, nos atualize, por gentileza, os nossos irmãos que estão nos acompanhando e nos auxiliando também nessa programação. Temos aqui os mesmos falando mensagem que nosso irmão Andersai, falando: eu não sabia que era o Espírito Santo e eu fui batizado sem saber no congresso ano passado. Glória a Deus. Aleluia. Então, congresso sábado e domingo agora, né? Dia 30 e 31, nosso congresso, 20 anos do Ministério Restauração. Você é nosso convidado para estar conosco ali no Vale da Oração, né? Grandes coisas Deus tem para nós realizar no nosso meio ali nesses 2 dias. Temos aqui a nossa irmã Carolina também colocando testemunho da nossa irmã Nassor. Foi batizada no quarto também. Glória a Deus. Também um grande testemunho desse lado. Temos o nosso irmão Mateus Felicion. Ore por mim, eu estou começando um programa em uma rádio. É o início de uma caminhada. Ore por mim. Deus abençoe, que use a sua vida. Ele colocou uma colocação palavra aqui. Naamã representa os gentios, pois havia muito leprosos em Israel, mas Deus curou um estrangeiro. Assim disse Jesus, quando estava na sinagoga e abriu um santo livro. Devemos preservar como Naamã. Perseverança, né? É insistência. Bater na porta até que ela se abra. Tem o nosso irmão Alex Halp, de Canoas. Glória a Deus, meu irmão. Deus abençoe. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus, meus irmãos. Mas que bênção, meus irmãos, é nós falarmos de Deus, né? Nós já estamos nos encaminhando para o final desta programação, mas nós glorificamos a Deus, né, por participar deste momento e que nós levamos este exemplo de Naamã, né, na nossa vida a cada dia. Deus, ele é o maior interessado em nos abençoar. Né? Deus é o maior interessado em fazer a nossa vida, né, algo novo, transformar a nossa vida, mudar o nosso modo de agir, mudar o quadro que nós nos encontramos. Aleluia. Eu me lembro sempre, irmão Roger, da parábola do filho pródigo. Todos os dias, né, a Bíblia não fala, mas enquanto o filho pródigo estava fora, gastando os recursos, que ele estava ali se entregando aos seus desejos, às suas paixões, eu creio que o pai estava ali olhando para a janela, esperando o dia, meu filho irá voltar. Aleluia. Né? Um dia ele irá retornar para casa. Só que o pai não podia ir atrás do filho. O pai mas estava ali, esperando. Quando é o dia em que aquele jovem, ele cai em si, ele reconhece, irmão Leandro, poxa, eu peguei a herança que eu tinha no meu pai, gastei tudo aqui. A Bíblia diz que gastou com as meretrizes, gastou em festas, gastou com os amigos, né? E agora estou aqui querendo comer as bolotas que os porcos se alimentam. Enquanto os servos do meu pai, eles têm comida, têm uma cama, né? São bem cuidados, são bem tratados. Né? Então,
ele cai em si, ele diz, eu vou voltar e vou ter com o meu pai, né? E aí ele diz, olha, eu vou pedir que eu seja apenas um criado, um servo dele, né? E quando ele está vindo de longe, não era o mesmo jovem que saiu de casa. E coisa, infelizmente, irmão Roger, é um caminho, né, que se é percorrido quando você sai da presença de Deus, né, tu sai de uma forma, né, irmão Roger, glória a Deus, né, que nasceu, cresceu, né, no lar cristão e permaneceu, mas quando tu sai da presença de Deus, tu sai de uma forma, sai ali um jovem, né, íntegro, sai um jovem ali sem mágoas, sem machucados, né? Sai limpo, sai perfeito, mas quando ele volta lá do mundo, quando ele consegue ainda retornar, quando o mundo não ceifa a vida dele, né? Quando o diabo não ceifa a sua vida, ele vai voltar machucado, com feridas, com problemas, com situações que não precisava ter passado. Ele retorna para a presença do Pai, né? Quem sabe aquele jovem ali barbudo, né? Maltrapilho, com as vestes rasgadas, todo sujo. E de longe o pai o reconhece. Aleluia. De longe o pai olha e diz, meu filho está retornando. E ele traz então agora um banquete, uma festa para aquele filho que retorna. Então, muitas vezes a gente coloca a culpa em Deus, né? Por que Deus não está me vendo, né? Por que Deus não age na minha vida? Por que Deus está esperando nós cairmos em nós mesmos, né? Cair em si, né? Dizer, Deus, o problema não é o irmão Roger, o irmão Leandro, o problema não é o pastor, não é o líder, o problema sou eu, né? Eu errei, eu deixei minha vaidade, meu orgulho falar mais alto como Naamã, né? Eu achei que tinha que ser assim, 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 né? Eu não ouvi os conselhos dos meus líderes, não ouvi o conselho dos meus pais, não ouvi os conselhos da minha mãe, né? E agora eu estou nessa situação. E eu preciso que o teu Espírito Santo me aceite de volta, que o Senhor me aceite de volta. E quando o homem cai em si, Deus, ele está de braços abertos ali para receber novamente, né? Para resgatar novamente e realizar a cura, realizar o milagre. Mas enquanto nós estivermos cheios de nós mesmos, né? Não, tem que ser assim, tem que ser assado. Não, se não for desse jeito, não vai ser. A gente não vai receber nada de Deus. Já vi alguém falando assim, acho interessante, que existe uma rotina para todo ser humano se reconhecer. Quando a gente acorda, vai fazer nossa higiene, a gente se olha no espelho. E também quando a gente vai dormir, também se olha no espelho. Então, no início do dia até o fim do dia, nós temos a oportunidade de se ver no espelho, de nos enxergar. Se enxergar, né? E se examinar, né? Se examinar. Assim, espiritualmente, né? Se examinar espiritualmente, né? Ver como nós estamos. E aí, quando a gente consegue fazer isso, irmão Roger, a gente vai se aproximando de Deus, né? A gente vai vencendo essas barreiras que Naamã precisou vencer para ser curado, e nós seremos restaurados, o nosso sentimento, o nosso coração, as nossas emoções, receberemos as curas de Deus, receberemos os milagres de Deus, quando deixarmos Deus ele agir em nossa vida. Aleluia. Glória a Deus, meus irmãos, nós agradecemos a cada irmão que participou conosco nessa noite na live, deixou ali a sua participação. Glorificamos a Deus por essa programação, né? Eu confesso, irmão Leandro, que fiquei, né, surpreso, né? Às vezes a gente congrega junto, a gente não sabe a história dos nossos irmãos, né? E feliz pelo que o Senhor Deus fez na sua vida, né? Restaurando, né? Deus curando, transformando. E Deus é um Deus que transforma e que liberta, né? Mas tem um segredo. E nessa noite nós podemos aprender junto com Naamã qual é esse segredo, quais são os segredos, né, para recebermos de Deus a cura dos nossos, seja física, emocional ou espiritual. Meus irmãos, neste momento nós queremos orar por vocês, queremos fazer uma oração, né, colocando também nosso congresso na presença de Deus, né, fazer uma oração por este
congresso, que seja um ambiente espiritual de transformação de vida, de renovo, de reconciliação com Deus, de pactos feitos com Deus, né? Que foram quebrados, quem sabe lá no passado, lá atrás, né? E que Deus venha operar a sua vontade sobre a sua igreja e sobre as nossas vidas. Então, irmão Roger, nos leve a Deus em oração, leve nossos irmãos em oração, em nome de Jesus. Glória a Deus. Senhor Deus, Pai amado, Pai querido, Senhor, nós te damos graças, Pai, por essa oportunidade, Senhor, de estarmos aqui, Senhor. Pai, aprendendo mais de Ti, Senhor. Somos gratos pela Tua verdade que nos ensina, Senhor, nos ajuda, Senhor, a entendermos, Senhor, as situações de nossas vidas. Pai, aquilo que temos dificuldade de vencer, aquilo que temos, Pai, é uma batalha para, Senhor, conseguirmos vencer. O Senhor está nesse momento, Senhor, nos dando segredos, nos dando, Senhor, a revelação da Tua palavra, para que nós possamos avançar, Pai. Eu oro para que esse jovem, Senhor, para que essa vida que está assistindo, que assistirá esse programa, possa ser tocada, Senhor, e fluir desse segredo para conseguir vencer na sua vida, Senhor. Pai, quem sabe tenha tanto tempo lutado, tenha tanto tempo, Senhor, guerreado, Pai amado, com essa enfermidade, Senhor, de pecado, com essa enfermidade na sua emoção, na sua mente, Senhor, Pai amado, alojada ali, Senhor, mas que o Senhor é poderoso para, Senhor Deus, a destruir isso, a romper isso, a trazer a verdadeira cura, Senhor Deus. Pai amado, eu oro a Ti, Senhor, e clamo, Senhor, para o Seu nome ser louvado no meio dessas vidas. Age, Senhor, transforme e liberta, pois Tu és Deus e poderoso para fazer infinitamente mais do que imaginamos ou pensamos, Pai. Abençoe, nós colocamos diante de Ti, Senhor, ao nosso congresso, Senhor, que vamos estar ali no final de semana, Pai, de ações de graças a Ti, Pai, porque são 20 anos de restauração, da qual o Senhor tem restaurado famílias, vidas, Pai amado, há muitos testemunhos para glorificar o Teu santo nome, Pai. Ó Senhor, eu peço Tua ajuda, Senhor, para que o Senhor, Espírito Santo, possa, Senhor, salvar, Senhor, muitas vidas naquele lugar, Pai. É que eu Te peço, Senhor, e agradeço, Senhor, por tudo, em nome de Jesus. Seja conosco e continue em nossa frente, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus, aleluia. Nós chegamos então ao final de mais uma programação, né? Glorificamos a Deus, né? E nos despedimos na gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Lembrando, então, esse final de semana, sábado e domingo, dia 30 e 31, temos um encontro marcado ali no Vale da Oração, né? Reforçando o nosso endereço, Avenida Farrapos, 312, a nossa sede internacional. Você é nosso convidado para estar conosco nessa noite. Então, irmão Roger, nosso lema da nossa juventude, Deus na frente. Deus abençoe os irmãos, paz e oração. Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus nesta nação.